Ou se não, é uma questão de concentração, né? Sabe aquela questão? Quem está acostumado a ler livros e ao mesmo tempo está com fone de ouvido escutando música aqui? Porque não lê ou porque não escuta música? Só para? Ah, isso é só para jovem? Puxa vida, ainda bem que eu estou aprendendo isso aí. Eu tenho uma certa dificuldade em concentrar. Dizem que isso é característica dos homens, né? Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu quero ver agora a mente das mulheres com um barulho desse e a pregação, né? Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade. Eu preciso, quando vou ler, eu preciso estar num lugar silencioso, eu preciso estar num lugar calmo, não precisa ser um lugar aconchegante, mas um lugar calmo, né? Então talvez hoje pela manhã nós tenhamos que... E esse barulho ainda? Não esse, mas o outro. Abaixa o som da igreja, o master. Ah não, é outra coisa, hein? É lá fora mesmo? Ventilador? Vê se é o meu microfone. Cortou já? E mais o barulho lá de fora. Vamos tentar, tá bom, meus irmãos? Vocês falam assim, a pessoa não está entendendo nada. Não estou entendendo nada. Eu vou entender duas coisas. Uma é porque por causa do barulho. Outra é porque eu não estou fazendo me entender também, tá? Aí a gente para, vocês vêm à noite e a gente continua, tá bom? Vamos lá. Eu estava até montando um slide aqui rapidinho, mas não deu tempo. A pastora foi mais rápido do que comumente ela vai. Eu ia montar um slide aqui a respeito do que ela falou. A respeito de convidar uma nova pessoa para esse ano de 2021, para estar conosco, para levar a salvação a essa pessoa. E eu pensei em 3 coisas que são indispensáveis para você ter um bom êxito no que diz respeito ao evangelismo. Para você ser um crente, preste atenção no que eu vou dizer agora, um crente top. Que quando a gente fala assim, ó, nossa, aquele carro ali é top. Nossa, aquela pessoa ali é top. Aquele produto ali é top. A gente está dizendo que é o quê? Que é muito, muito bom, não é verdade? Então, para você ser um crente top, presta atenção nas 3 letras, tá? T-O-P. Para que você tenha um bom êxito no evangelismo, você precisa ser um crente top. Você precisa ter, primeiro, um bom testemunho. Isso é indispensável. Porque as pessoas, elas assistem às nossas vidas. Mesmo que elas não falem isso, mas elas assistem a nossa vida no decorrer do dia, como nós nos comportamos, como nós somos, se nós somos aquela pessoa ou aquele personagem que está dentro da igreja, ou se verdadeiramente nós somos aquela pessoa ou aquele personagem que nós somos na igreja. Ou seja, se aquilo que eu sou aqui é aquilo que eu sou lá fora, e se aquilo que eu sou lá fora é aquilo que eu sou aqui. Para você ser um crente top, como eu disse, T-O-P, você precisa de oração também. Como a pastora disse aqui, talvez as pessoas queiram que determinadas pessoas venham para Cristo, mas pouco oram por essas pessoas, pouco intercedem por essa pessoa. Talvez porque nem tem uma vida de oração, ou talvez porque ela não está tão preocupada assim com o destino dessa pessoa. Então, testemunho. Para você ser um crente top, ter bom êxito no evangelismo, um bom testemunho, ter uma vida de oração. E não é só testemunho e oração, precisa vir o quê? A pregação da palavra. Olha, Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só você ter um bom testemunho, ter uma vida que as pessoas olham para você e falam assim, poxa, é verdade, o que ele é lá dentro, ele é aqui fora. Você ter uma vida de oração, mas você precisa pregar as boas novas do evangelho. Se você não pregar as boas novas do evangelho, esperar que as pessoas venham simplesmente pelo seu testemunho, pela sua vida de oração, isso pode não acontecer. Por quê? Se isso não fosse tão necessário, Jesus não teria dito o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou assim, ó, dê um bom testemunho daquilo que vocês creram. Tem uma vida de oração e as pessoas virão para a igreja. Não, ele disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então você quer ser um crente top no que diz respeito ao evangelismo, ter bom êxito, primeiro, ter um bom testemunho. Não seja aqui, ou melhor, não seja
apenas aqui aquilo que você precisa indispensavelmente ser lá fora. Seja um crente de oração, e aqui eu não estou determinando o tempo de oração, mas alguém que tem um relacionamento de intimidade com Deus. E outra coisa, meu amigo, abra a tua boca, prega o evangelho. Como disse a pastora, nós falamos sobre tantos assuntos, falamos sobre futebol, nós falamos sobre política, falamos o ano inteiro sobre coronavírus. Ora, se nós falássemos do evangelho como nós falamos do coronavírus em 2020, eu não sei não, mas eu acho que já teria convertido todo mundo já. Para não dizer que teria convertido todo mundo, que seria errado eu afirmar isso, porque nem todo mundo será salvo, mas eu diria para você, um bom número de pessoas teriam se convertido, se nós tivéssemos falado das boas novas de salvação, tanto quanto nós falamos do coronavírus. Tá bom? Eu quero convidar você a abrir o texto que ali está. Todos encontraram? Que bom, olha, vai parar bem na hora que eu vou pregar aqui. Senhor, o Senhor é muito bom. E mesmo que não parasse, o Senhor continuaria sendo bom. Ah, é verdade, que ali não dá para ver, né? A gente tinha que criar um jeito para que de manhã aquilo ficasse visível. Tem algum jeito? Não tem, né? É a claridade da igreja. É que essa igreja é luz, né? Não tem jeito. As trevas querem entrar, mas não tem jeito. A igreja é luz. Ezequiel, você que está em casa, o texto são 2 textos, tá? Apenas com 2 versículos. Ezequiel 36, 26. Então, Ezequiel, você sabe que era Velho Testamento, não procura no Novo, tá? Ezequiel 36, 26. E depois você abre o Novo Testamento, que é Romanos 12, capítulo 2. Eu entendi que será necessário citar esses 2 versículos, essas 2 passagens, para que a gente possa abordar o tema que nós vamos abordar hoje, que é renovação da mente e do coração. Como para ficar mais fácil para mim, o que eu fiz? Eu já copiei o texto aqui, já deixei aqui para não ter que ficar abrindo a Bíblia junto com você, então você vai ter um trabalhinho maior, tá bom? Ezequiel 36, 26 e Romanos 12, 2. Podemos ler? Você vê que coisa, né? Está fechado as portas, mesmo assim o barulho entra, né? Será que acontece a mesma coisa? Mesmo a porta fechada, o barulho sai? Sai? É bom, que assim pelo menos as pessoas ouvem o evangelho. Tem um pregador que eu gosto muito, é o Hernandes Dias Lopes. E ele falou assim, que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, né? E eu falei, que tempo maravilhoso que é esse? Aí ele falou da ferramenta que está à nossa disposição, que são as redes sociais, para que você possa usar para o evangelismo. Porque até que seja pregado o evangelho a toda criatura, não virá o fim. Entenda de uma coisa, e isso não são minhas palavras, tá? Para que você talvez credibilize mais, não são as minhas palavras, as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Para que o Senhor venha, ele depende de uma tarefa da igreja. Qual que é a tarefa da igreja? Pregar o evangelho. Então, se nós formos dedicados à obra da pregação, do evangelismo, num espaço de curto bem menor, as pessoas ouvirão e ele virá. Quanto mais a igreja retarda na propagação do evangelho, mais demora a volta de Cristo. Então, eu estou dizendo isso aqui é do reverendo Hernandes Dias Lopes, tá bom? Então, pense bem, aquela pergunta que você sempre faz, mas desde quando eu era pequeno, minha avó falava que Jesus viria, minha avó já morreu, minha mãe já morreu, eu já estou quase morrendo e Jesus não veio ainda. Talvez seja por sua causa, por minha causa, por nossa causa, porque a igreja está um pouco letárgica no que diz respeito à divulgação do evangelho. O que é letárgico? Está lenta em divulgar o evangelho. E enquanto ele não for divulgado, ele não pode voltar. Porque é um princípio que ele estabeleceu. Eu só vou voltar quando o evangelho for escutado por todos. Então, se ainda não voltou, é porque ainda a igreja não fez a tarefa que deveria ter feito. Pregar o evangelho a toda criatura. Vamos lá então, Ezequiel 36, 26, diz assim: darei a vocês um coração novo,
e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nós sabemos que essa passagem de Ezequiel, embora ela esteja lá no livro de Ezequiel, um profeta lá no Velho Testamento, que foi escrita há muitos anos atrás, nós sabemos que ela é uma palavra atual, para todo aquele que nasce de novo. Deus coloca nele um novo coração, coloca nele um novo espírito, tira o coração que ele tinha, um coração de pedra, e dá a ele também um coração de carne. Bom, aqui Ezequiel, embora foi escrito no tempo que foi escrito, mas ele estava falando da mudança interior que Deus queria e vai realizar na vida daqueles que se entregam a Ele. Agora vá comigo para o texto de Romanos capítulo 12, apenas o verso 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. E eu vou dizer para você, abre um parênteses aí, parênteses não, vamos dar uma paradinha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu diria para você que é até difícil se amoldar ao padrão deste mundo. Sabe por quê, Thaís? Toda hora o mundo está mudando o padrão. O que ele pode dizer aqui é o padrão do pecado. Mas que é até difícil você se amoldar a esse mundo, porque o mundo uma hora diz uma coisa. Se você se amolda aquele padrão, daqui a pouco ele está dizendo que não é mais aquilo, é outra coisa. Aí se você conseguir se amoldar naquele padrão que também é pecado, daqui a pouco ele está mudando para outro. Então eu diria que até de quem consegue se amoldar ao padrão desse mundo, não no que diz respeito ao aspecto do pecado, mas a todo tipo de pecado que existe, eu vou dizer que é um cara quase que mágico para conseguir fazer isso, porque é difícil, tendo em vista que não existe consistência até no padrão, e nem estabilidade no padrão que o mundo estabelece, tá? Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas olha o que ele diz: mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa disse assim para mim: só se for para Ele. Para Ele quem? Para Deus. A vontade que é boa, perfeita e agradável, porque muitas vezes a vontade de Deus estabelecida na minha vida, em nenhum momento é boa. Pode até ser para Ele, perfeita, mas também para mim não é agradável. Às vezes a gente chega numa situação da vida da gente, em que a gente acaba questionando até a palavra de Deus. Que aquilo que Deus afirma ser, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se você deseja que a vontade dele se estabeleça na sua vida, mesmo que aquilo que você não considera bom, perfeito e agradável, se torna bom, perfeito e agradável, porque vem da parte de Deus. Feche seus olhos. Pai de amor, esta é a tua palavra, e o Senhor sabe o que está no meu coração para comunicar a este povo. Algo que inquietou o meu coração durante muitos anos, e que não faz muito tempo, aliás, eu diria poucas horas, que isso foi assentado dentro do meu coração. E não tenho vergonha de dizer isso, muito pelo contrário, fico feliz por encontrar uma resposta vindo da sua parte, para algo que era enigmático para mim, inexplicável, incomunicável, muitas vezes até fugia ao nível da minha compreensão. E eu sei que eu tenho uma capacidade extremamente limitada de compreender algumas coisas. Talvez, ou melhor dizendo, com certeza, eu tenho uma dificuldade ainda muito maior do que Pedro tinha para entender as epístolas de Paulo. Eu tenho essa dificuldade ainda maior. No entanto, a tua graça, Senhor, me deu o privilégio de entender uma verdade que há muitos anos eu questionava para mim mesmo. E eu espero, Pai, que eu possa, com muita alegria no coração, não por conta da verdade que às vezes pode trazer uma tristeza, mas por conta de, talvez, alguém como eu, possa até hoje não ter entendido a razão de muitas vidas, mesmo após terem um encontro com Jesus, ainda continuem vivendo uma vida muito parecida com aquela que elas tinham antes de encontrar o Senhor, ou melhor, antes do Senhor tê-las encontrado. Me ajude a comunicar isso, eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, eu já revelei boa parte da mensagem aqui, que era algo que existia dentro de mim,
e que embora eu buscasse respostas para essas perguntas, ou para esta pergunta, melhor dizendo, eu nunca consegui encontrar algo que me satisfizesse no mesmo nível da pergunta que eu fazia a mim mesmo. Eu tenho feito a mim mesmo uma pergunta que já me incomoda há muito tempo, há muitos anos. Não posso dizer que é desde o início da minha conversão, porque no início da minha conversão eu não estava nem enxergando essas coisas, quanto mais preocupado com essas coisas. E confesso que essa pergunta que eu fiz para mim e fazia para mim há muito tempo e que agora se encerra na minha vida, nessa etapa da minha vida, é uma pergunta que surgiu com uma força maior, Andressa, depois que eu assumi o pastorado, que eu passei a me preocupar um pouco mais com a vida das pessoas, independente do vínculo emocional que eu tinha com elas, independente do grau de parentesco que eu tinha com as pessoas. Porque a gente, mesmo independente da função pastoral, a gente tem uma preocupação com almas, não são todas as pessoas, tá? Mas especificamente com as pessoas da nossa família. Nós não queremos que a nossa mãe, que talvez não encontrou ainda, não teve encontro com Cristo, vamos usar essa palavra mais simples, nosso pai não teve encontro com Cristo, nosso irmão, um parente próximo com o qual nós nos relacionamos, amamos essas pessoas por causa do vínculo, até consanguíneo. Nós temos essa preocupação, mas não é a mesma preocupação que nós temos com aquela alma daquela moça que está passando ali fora, que talvez você não conheça, que talvez provavelmente não seja nem cristã. Então a gente tem uma preocupação maior. Então eu tinha essa preocupação. Mas depois, com o passar do tempo e de certa forma sendo esclarecido sobre o propósito de Deus para a minha vida, que seria o ministério pastoral, eu comecei a ter uma preocupação maior, mas ao mesmo tempo eu não consegui explicar isso. Não consegui explicar. A pergunta é a seguinte, talvez você esteja aí curioso para saber, qual foi a pergunta que ele fez para ele durante todos esses anos e que depois de tantos anos encontrou uma resposta para isso. A pergunta era a seguinte: por que algumas pessoas são mais resistentes a mudanças de hábitos pecaminosos mais do que outras pessoas? Vou repetir. Por que algumas pessoas são resistentes a mudanças de hábitos pecaminosos mais do que outras pessoas? E quando eu falo disso, eu estou falando de pessoas que já ouviram a mensagem do Evangelho. Pessoas que de uma forma talvez superficial ou com profundidade já ouviu as boas novas de salvação. Então o público é esse, pessoas que já ouviram as boas novas de salvação, talvez até receberam Cristo em sua vida, talvez já até professaram Cristo através do batismo e ingressaram na família cristã, estão aí na sua caminhada, na sua jornada, mas que por alguma razão, e essa era a minha pergunta, por alguma razão elas são mais resistentes a hábitos pecaminosos, ou seja, ela permite que alguns hábitos pecaminosos permaneçam mais tempo na sua vida do que em outras pessoas. Por exemplo, eu tive o privilégio de conhecer duas pessoas que eram escravizadas pelo vício da bebida. Uma foi o tio da minha esposa, que eu já mencionei aqui, o tio Homero, um homem, como diz minha esposa, que não sabia fazer nem um oca garrafa. Ele era um analfabeto, não era um semi-analfabeto, ele era um analfabeto, que bebia um dia sim e o outro também, mas que um dia, caído numa sarjeta, caindo em um determinado lugar, foi encontrado por um homem que anunciou para ele as boas novas de salvação. Um homem que antes de conhecer as boas novas de salvação, por causa do vício da bebida, se tornava um homem agressivo, agredia a tia da minha esposa. E essa mulher nunca desistiu dele, sempre orando por ele. Até que um dia foi anunciado a ele as boas novas de salvação. Ele foi levado para casa, deram um banho nele, e ele, a partir daquele dia, morreu pregando o evangelho, não teve uma recaída. Um homem que bebia todos os dias, era escravo do pecado da bebida. Outro homem que eu conheci recentemente, foi o pedreiro que trabalhou lá em casa. Um deles, um é um pastor, o outro é o genro, o sogro dele. O sogro dele, ele mesmo contando para mim, falou: pastor, quando eu não tinha pinga, eu bebia álcool. Tamanha era a necessidade do meu organismo.
a respeito de ter o contato com o álcool. Eu bebi durante 30 e poucos anos da minha vida. Eu falei, como é que você se libertou? Um dia eu conheci Jesus. Jesus entrou na minha vida e me libertou desse vício. Eu falei, você não teve nenhuma recaída? Eu falei, não, até hoje não. No dia que ele me libertou, naquele dia, nunca mais eu quis beber uma gota de álcool. Foi totalmente liberto. Eu fico perguntando por que algumas pessoas também têm um encontro com Cristo. Também professam sua fé através do batismo. Mas que vivem anos, por exemplo, escravizadas por um determinado tipo de pecado. Seja ele o alcoolismo, seja as drogas, seja a imoralidade sexual, seja o que for. A questão não é você cometer o pecado, é você tornar-se escravo desse pecado. Aonde esse pecado não acontece na sua vida de uma forma esporádica, mas acontece repetidas vezes e por contínuas vezes. De tal forma que você chega a dizer a você mesmo, não consigo vencer esse pecado. Mas espera um pouquinho. A Bíblia afirma que quem nasceu de novo não é mais escravo do pecado. Espera um pouquinho. Eu preciso tomar uma decisão agora, Eric. Ou eu acredito na verdade da palavra de Deus que me afirma que todo aquele que nasce de novo não é mais escravo do pecado. Ele não diz que não é pecador, que não peca, mas não se torna mais alguém que serve ao pecado. Ou eu acredito na experiência das pessoas que dizem assim, esse hábito eu não consigo vencer. Por exemplo, eu conheci uma pessoa, num determinado estado do nosso país, em que ela exercia função de diaconisa, ela era uma diaconisa, ela servia a ceia, ela orava pelas pessoas, ela exercia a função diaconal, não só de serviço, mas também aquela área espiritual, de orar pelas pessoas. E eu fiquei hospedado na casa dessa pessoa. O susto que eu tomei no dia que eu levantei no outro dia, foi algo que abalou as minhas estruturas. Eu levantei pela manhã, William, e a hora que eu abri a porta do meu quarto, saí, eu dei de cara com essa pessoa preparando um café delicioso. O chimarrão ao lado, e o cigarro na boca. Eu falei assim, essa pessoa é a mesma que eu vi ontem? Falei, não deve ser. E ela serviu o café com o cigarro, e depois ela sentou e ela falou assim, desculpe, ainda tenho esse vício. Eu falei, meu Deus, eu não estou aqui crucificando quem fuma, tá, gente? Eu só estou dizendo que a posição que ela ocupava na igreja, ser alguém que fumava ainda, foi algo assim, pelo menos na época para mim, inadmissível, né? Algo incompreensível para mim. A Bíblia afirma que nós não nos tornamos mais escravos do pecado, nós somos livres da escravidão do pecado. E por que algumas pessoas ainda continuam vivendo como escravos de determinados pecados? Ah, é assim, eu gosto disso mesmo, eu faço isso mesmo, eu não consigo vencer isso mesmo. Espera um pouquinho, eu preciso encontrar uma resposta para isso. Ou eu acredito que a Bíblia é verdadeira, ou eu acredito que as pessoas que afirmam isso são mentirosas, ou eu acredito que a Bíblia é mentirosa e as pessoas são o quê? Mediante a experiência delas são o quê? Verdadeiras. Eu preciso fazer uma escolha. E essa pergunta me cercou durante anos da minha vida. E talvez você diga assim, nossa pastor, o senhor não sabia? Obrigado. Você sabia? Parabéns para você. Certamente você está andando em conformidade com aquilo que você já sabia e que eu não conseguia entender. Eu sabia que acontecia, mas eu não conseguia entender. Porque diante de mim estava uma verdade, a palavra de Deus. Não é mais escravo do pecado. Do outro lado, como se fosse uma moeda, eu olhava e via as pessoas escravizadas pelo mesmo pecado há anos. Essas pessoas afirmando que na realidade tinham nascido de novo, mas ainda eram escravas. Eram escravos, mas tinham nascido de novo. Tinham nascido de novo e ainda eram escravos. Isso me incomodava. Não é o pecado que me incomoda, porque o pecado, ele tem uma solução, você se arrepende, confessa e volta. Mas a escravidão do mesmo pecado, isso sempre me incomodou. Primeira hipótese de uma resposta para essa pergunta que eu fiz, que não é a verdadeira, é que talvez nunca essas pessoas tenham nascido de novo, mesmo que elas afirmem isso. Eu já nasci de novo, já tive um encontro com Cristo, eu já fui batizada. Às vezes eu falto na igreja, de vez em quando eu vou, mas eu sou alguém que eu leio a Bíblia, estou indo, mas ainda sou escrava disso. Primeira hipótese, isso que ela afirma não é verdade. Porque se eu aceitar essa verdade que ela afirma, eu preciso não aceitar a verdade que a palavra de Deus afirma.
que as pessoas não são mais escravas. Então, essa primeira hipótese eu já descartei. A segunda hipótese, que para mim, na realidade, não é hipótese, para mim se confirmou como verdadeira, quando você defende uma tese, você levanta hipóteses sobre aquelas teses. E até que você comprove a veracidade de uma daquelas hipóteses, você só tem hipóteses. Mas eu descobri que essa hipótese, aliás, eu descobri não, eu entendi agora que essa hipótese é verdadeira. A segunda hipótese, que para mim não é mais hipótese, é verdadeira, é que elas nasceram de novo, no seu coração, mas na sua mente elas não foram renovadas. E talvez você pergunte isso para mim, como isso é possível? Como é possível alguém nascer de novo em seu coração, mas na sua mente não ser renovado? Porque o texto que nós lemos faz uma afirmação, Ezequiel: eu darei a vocês um novo coração, e darei a vocês um novo espírito, tirarei de vocês o coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne. Veja que em todo momento que é usado o verbo, ele diz assim, é algo que eu vou fazer por você. Mas quando se trata da mente, Thaís, ele não diz que ele vai transformar a nossa mente. Ele já diz assim, transformem-se pela renovação da vossa mente. A renovação da mente, ela precisa ocorrer, aliás, a renovação ela precisa ocorrer no coração, mas também ela precisa ocorrer aonde? Na mente. Talvez você diga assim, pastor, mas o que é essa renovação no coração? Que Deus fez por mim, mas que ainda eu me encontro escravizado, nem sei se é essa a palavra, mas dominado em alguns momentos por determinados ou determinado pecado. A questão é a seguinte, é que a mente e o coração andam juntos. Quando ele diz que colocar um novo coração, ele colocou em você uma nova disposição. Antes o seu coração era um coração que era sempre disposto e inclinado ao pecado. Por isso você era o que do pecado? Escravo. Mas quando ele veio e deu a você um novo coração, um novo espírito, tirou o coração de carne, de pedra, e deu a você um coração de carne, ele colocou em você uma nova disposição no seu coração. Mas a sua mente, ele não fez isso. A sua mente terá que ser transformada mediante, através, por meio daquilo que ele fez para você no seu coração. Por isso que algumas pessoas dizem assim, não, mas Jesus é meu Salvador. Deus é o meu Criador, o Espírito Santo é meu Consolador. É que eu não tenho forças para vencer esse pecado. Eu tenho certeza que eu nasci de novo, aquele dia foi um dia singular na minha vida, o Senhor entrou na minha vida, inundou a minha vida, começou a transformar o meu ser, mas ainda hoje eu me encontro escravizado por esse vício, por esse pecado. Como eu disse, a renovação precisa ocorrer no coração, e isso Deus faz. Mas a renovação precisa ter continuidade para a sua mente. E isso não é Deus que faz. Isso somos nós que fazemos mediante a disposição que Ele mudou do nosso coração. Aí você pergunta, pastor, então é possível um crente ter um coração novo com a mente velha? Sim. E eu vou dizer para você, não é só no pecado. Sabia disso? Não é só no pecado. Crentes que estão convictos de determinados ensinamentos e que não abrem mão daquilo que aprenderam, porque estão convictos mesmo depois descobrindo que aquilo é uma mentira. Eles se tornaram escravos de uma afirmação que para ele era verdade, mas que na realidade não é verdade, mas porque ele se tornou escravo desta verdade que era dele, e se tornou convicto, ele não consegue abrir mão. Por exemplo, uma vez eu estava dando aqui, equipando os chamados, falando a respeito dos dons, nós chegamos num momento que é aquele momento sempre polêmico que tem, mas é preciso ainda elucidar algumas coisas. Que a Bíblia diz que todos são apóstolos, todos são profetas, todos são mestres, todos são pastores, todos são evangelistas. Ele diz que não. Todos falam em línguas, todos têm isso? Não. Alguns sim, alguns não.
E eu me deparei com uma determinada pessoa no ensino e falei, pastor, mas eu aprendi que todo crente precisa falar em línguas. Todo crente, a evidência de que existe uma plenitude, ou uma abrangência, uma ocupação maior do espírito interior é quando eu falo em línguas. Aí eu levei então para a palavra de Deus. E ela disse assim, não entendi agora. A palavra está dizendo que não é isso. Mas a vida toda eu aprendi sobre isso, como é que eu vou me livrar disso? Ela já se tornou o quê? Escrava de uma convicção, de algo que aparentemente era verdadeiro, e não era classificado, vamos entender, como pecado, mas que agora ela tinha que fazer uma escolha. Ou ela abria mão de tudo aquilo que ela sempre acreditou ser verdade, porque ela encontrou a verdade agora, ou ela continuaria escrava daquilo que ela sempre acreditou ser verdade, mas que agora ela havia descoberto que não era verdade. E todo mundo, num dado momento da sua vida, terá que fazer escolhas. Todo mundo. Meus irmãos, a mente, é na mente, é aqui, ó, que nós sofremos constantemente ataque das trevas. A nossa mente é um lugar onde os espíritos malignos tentam sempre sugerir, soprar, indicar, nos inclinar, para que a gente pense aquilo que ele quer que nós pensemos. Embora um cristão tenha nascido de novo, tenha um coração novo, sua fé no seu Salvador, creia na presença do Espírito Santo na sua vida, tenha Deus como seu Criador, acredita nas promessas vindouras, acredita na transformação que o Espírito Santo possa fazer na vida dela, ela acredita tudo nisso, mas ela não está blindada contra os ataques de Satanás na sua mente. Você já teve pensamentos inadequados sendo cristão? Pode erguer a mão comigo, eu sou um. Isso, tem que sempre alguém erguer a mão para depois outro tomar coragem, né? Você acha que esse pensamento é seu ou é do Espírito Santo? Você diz assim, não, eu nem quero pensar nisso. É do Espírito Santo? Muito menos. Então de quem é? São as ingerências do diabo na sua mente, ingerências do demônio na sua mente. É claro que dentro de nós existe a nossa natureza de pecado, e que internamente existe essa natureza que quando recebe essa sugestão diz assim, é isso que eu quero, vem para cá, é isso mesmo. Mas você descobre aquilo que o apóstolo Paulo falou. Espera um pouquinho, o pecado que eu não quero cometer, esse eu cometo. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Que homem que eu sou! Mas espera um pouquinho. Se eu faço aquilo que eu não quero, e aquilo que eu quero que é bom eu não faço, espera um pouquinho. Então não sou eu quem faço, é o pecado que habita em mim. Porque dentro de você, você não quer fazer, mas às vezes faz. Porque existe a natureza do pecado. E fora de você, existe na sua mente aquilo que te instiga a fazer aquilo que a sua natureza de pecado deseja que você faça. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, 5, não está aí, tá, filho? Só se você quiser colocar, nós estamos na introdução ainda, não é isso ainda não, tá? 2 Coríntios 10, 3, 5 diz assim, só ouça, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. A quem Paulo está falando? Aos crentes de Corinto. Ele não está falando aos não cristãos, ele está falando aos cristãos de Corinto. Então ele está dizendo que existe uma batalha. E nós não vamos vencer essas batalhas com o quê? Um armamento bélico. Nós não vamos vencer essa batalha com armas naturais, mas armas espirituais que são poderosas em Deus. Aí ele diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde estão os argumentos? Na palma da sua mão, na sola do seu pé, dentro do seu estômago? Na mente. Ele diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde você busca o conhecimento de Deus? Na sua mente. Só que na sua mente, embora você seja levado a buscar o conhecimento de Deus, também nela existem as ingerências do diabo, dos demônios na sua vida, para que venha destruir o conhecimento que você quer adquirir sobre a pessoa de Deus. E ele diz assim, e levamos cativo
todo pensamento. O que é levar cativo? Prender. Espera um pouquinho, aonde está o pensamento, André? Na mente? Ele está dizendo que na mesma mente de um cristão, o pensamento inadequado precisa ser o quê? Aprisionado, levado cativo e torná-lo obediente o quê? A Cristo. Por isso que a Bíblia afirma que nós temos a mente de Cristo. Mas a mente não é algo que foi mudado ou foi mudada quando nós tivemos um encontro com Cristo. O que foi mudado foi a disposição do nosso coração. Por isso que ele disse que deu a nós um novo coração. Tirou o coração de pedra, deu um coração de carne. Deu-nos um novo espírito. Portanto, meu irmão e minha irmã, é possível um cristão, uma pessoa nascida de novo, ter um coração renovado e ter uma mente Jurassic Park. Para quem nunca assistiu, é a época dos dinossauros. É possível cristãos terem sido renovados no seu coração, porque Deus assim prometeu, assim Ele fez. No entanto, a sua mente continua a mesma mente. E aí que eu digo para você que eu encontrei a resposta singular. Porque muitas pessoas, possivelmente, não acertadamente, possivelmente tenham nascido de novo em seu coração, porque nem todas nasceram ainda. Nasceram no seu coração, tiveram o seu coração renovado, mas a sua mente é aquela mesma mente que ela tinha antes de ter o coração renovado. Por quê? Porque ela tinha que transformar a sua mente a partir do coração renovado. É como justificação. É como justificação e santificação. Quem que faz por quem? A justificação é o Senhor que faz pelo pecador. A santificação é o Senhor que faz no pecador e não pelo pecador. Um coração novo, um espírito novo, a extração do coração de pedra e o implante do coração de carne é um ato de Deus na vida daquele que nasce de novo. Mas a renovação de Deus, a renovação da mente, é um ato que Deus quer fazer no nascido de novo e não pelo nascido de novo. Só que aí então entra a questão. Vamos decidir, eu sempre fui assim, sempre serei assim, minha família é assim, meus amigos são assim, eu aprendi sempre assim, ou eu vou dizer, eu sempre fui assim, mas a partir de agora, com um espírito novo, um coração novo, tendo tirado aquele coração de pedra e colocado em mim um coração de carne, a partir daí eu quero ser transformado pela renovação da minha mente. O assunto de nós hoje será esse: um cristão renovado no coração e um cristão renovado na mente. A resposta que eu encontrei é que existe uma possibilidade de cristãos terem recebido um novo coração, Thaís, Maurício. Terem recebido a extração do coração de pedra. Terem recebido um novo espírito, mas não terem sido transformados na sua mente através dessa renovação acontecida em seu coração. Como pode ser alguém que teve seu coração renovado, mas ainda possui uma mente velha? É a mesma mente que ele tinha antes de nascer de novo. É aquela mente que ainda o torna escravo dos mesmos pecados, sejam eles, entendam, hereditários, vindo talvez de antepassados e de várias pessoas. Ou talvez não veio, você foi o precursor, o inaugurador desse pecado dentro da sua família. Como pode ser alguém que teve um coração renovado, mas ainda possui uma mente velha? Primeira verdade que eu queria compartilhar, que alguém renovado no coração e não na mente, é guiado sempre por sentimentos e não por princípios. Como eu disse, a renovação do coração é a disposição que agora temos. Antes, a disposição do meu coração era um coração para praticar somente o pecado. Eu era só tinha inclinado para esse lado, eu não tinha como ir para o outro lado.
porque essa era a disposição do meu coração. Quando somos renovados no nosso coração, a disposição do nosso coração fica uma disposição voltada para as coisas de Deus. Mas o coração, embora tenha essa disposição voltada para as coisas de Deus, desejo pelas coisas de Deus, vontade pelas coisas de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, ainda existe a mente, porque quem governa o seu corpo não é o seu coração. Quem governa o seu corpo é o que? A sua mente. Por exemplo, você está aqui porque a sua mente falou assim: é hora de levantar, tomar café, toma banho, se prepara, hora de ir para a igreja. Ou essa voz veio do seu coração? Ué, tanto é que quando as pessoas, elas têm morte encefálica, o que dizem? O coração está batendo? Está batendo. Como é que está o fluxo sanguíneo? Também está. Como é que está a pressão arterial? É joia, 12/8. Como é que está o ritmo cardíaco? Está aqui, ó, 69, 70, 60. Tem algum problema no rim? Tem algum problema renal? Tem algum problema aí? Não tem nada. O que aconteceu? É só o cérebro que parou. Morte. Eu diria para você: manda o seu corpo levantar só com o desejo do coração. Não vai levantar. Porque o cérebro que emite a ordem. Emite juntamente com a ordem que é o estímulo. Por que eu estou aqui gesticulando? Meu cérebro fala: mexe para cá, fala isso, aumenta a voz, abaixa a voz, vai para frente, vai para trás, diga isso, diga. É isso aqui. Porque se tirar o cérebro, que é essa parte mecânica nossa, aonde tem o que? A nossa mente, porque é a parte invisível, acabou o mal. Por mais que coração batendo, pulsação, joia, tudo funcionando, mas morte cerebral. Alguém renovado no coração e não na mente é guiado pelos sentimentos e não princípios. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 18, verso 5. Eu usei essa passagem para tentar ilustrar para vocês essa verdade. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, Davi falando, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. Qual era o cenário em que Davi se encontrou dizendo essas palavras? O seu próprio filho Absalão era o seu principal perseguidor. Absalão queria ocupar o lugar do pai no trono. Mas ele não queria conquistar isso, não queria herdar isso de uma forma amigável, ou como um plano de Deus para a sua vida. Ele queria conseguir isso de uma forma coercitiva, forçosamente. Então o que ele faz? Ele tem um plano para perseguir o pai e ocupar o lugar do pai, e se necessário for, tirar a vida do pai. Se alguém declarasse guerra contra Davi, dizendo querer ocupar o trono no lugar dele, o que Davi faria? Armava o seu exército, ia contra o inimigo e dizia assim: ó, não poupe ninguém, pode matar todos, estão se rebelando contra mim. Mas acontece que o seu principal oponente, quem era? Seu filho. Agora, interessante, sendo Davi o rei que Deus colocou no trono, qualquer pessoa que quisesse tirá-lo do trono estaria sendo movido por forças o quê? Das trevas, porque foi Deus que levantou. É Deus que levanta, é Deus que destitui. Qualquer pessoa que tentasse destituir Davi do trono, não sendo Deus, estava se opondo contra Deus. Absalão estava se opondo contra Davi ou estava se opondo contra Deus? Contra os dois, contra o próprio pai e contra o próprio Deus que o colocou naquele lugar. Mas olha o coração do pai. Combata, lute contra todo o exército de Absalão, não deixe eles vencerem, mas cuida do meu filho, deixa ele morrer, porque eu sei que ele está querendo me destruir. Eu sei que se for dado a ele a oportunidade de tirar a minha vida, ele vai fazer. Eu sei que vocês podem até dizer que, puxa, jamais esperaríamos isso de Absalão, seu filho, mas mesmo assim, poupa a vida dele. Ele estava dizendo assim: olha, eu prefiro talvez até ceder o trono para ele do que ver a morte de Absalão. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, mas que ainda, como nós, muitas vezes, ou muitos de nós, ainda não tinha a mente totalmente transformada.
Alguém renovado no coração e não na mente é guiado sempre por sentimentos, pelo lado afetivo, pelo vínculo emocional. E é claro que ele é seletivo. Depende muito da intensidade do sentimento que ele tem, que ele vai ajudar ou não vai ajudar. Mas alguém que tem a mente renovada, embora possa ter o sentimento, e eu não estou negando que não tem o sentimento, mas sempre o que predomina na sua vida é ser guiado pelo princípio e não pelo sentimento. Olha o que diz Levítico capítulo 5, verso 1. Se alguém, e não diz quem, então pode ser qualquer pessoa. Se alguém pecar, por quê? Olha o que ele está dizendo, que isso que ele vai dizer, ele já está classificando que é um pecado. Se alguém pecar, por quê? Ele fala por que essa pessoa pecou, e que mesmo sabendo que pecou, talvez não tenha consciência que aquilo era pecado, isso não deixa de ser pecado. Se alguém pecar, por quê? Tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, mas mesmo assim não declarou, sofrerá as consequências de sua iniquidade. Veja aqui, Thaís, ele não está dizendo da pessoa que cometeu a iniquidade, ele está dizendo da pessoa que viu, ou que soube que a pessoa cometeu a iniquidade, ou ia cometer a iniquidade, e não fez nada. Ele diz assim, você também, que viu, que soube e não declarou, sofrerá consequência, porque isso também é pecado. Não só o que cometeu o pecado sofrerá consequência, mas aquele que viu, assistiu a direção da pessoa que estava indo para o pecado e calou-se. Às vezes, talvez até apoiou, ou às vezes não apoiou, mas foi indiferente. E isso também não tira a responsabilidade. Eu não disse que era para fazer, mas também não disse que não era para fazer. Isso não tira a responsabilidade. Então ele diz assim, ó, ele foi testemunha de algo que ele viu, ou foi testemunha ocular, ou que ele ouviu. Ele não viu, mas ele ouviu e constatou que aquilo era verdade, mas ele não fez nada, ele não declarou. Ele diz assim, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Isso é princípio. Talvez você diga assim, mas eu não falei nada, porque meu amigo, eu não podia fazer isso com meu amigo. Eu não disse nada, porque na realidade, o sentimento que eu tenho por essa pessoa é muito grande, eu não podia fazer nada. É que você não sabe o que essa pessoa representa para mim, por isso eu não podia fazer nada. Sentimento. Mas que precisa ser transformado o quê? Na mente. O coração, ele já colocou a inclinação certa, mas a mente ainda ela precisa ser o quê? De certa forma, formatada e reinstalada a partir do novo coração. Mas tem gente que continua com o mesmo software. Talento. Aí alguém fala assim, pastor, é vírus, não adianta. Você pode dar uma limpadinha aqui, mas tem outra aqui. Limpa aqui, tem outra aqui. Então o que tem que fazer, Gu? Pastor, o certo é o seguinte, vamos salvar algumas pastas que dá para salvar. Vamos guardar. Vamos formatar esse sistema operacional. Vamos reinstalar o mesmo ou um novo. E a partir daí a gente coloca toda a informação através das pastas. E vamos, mas vai ter que fazer isso? Não, mas eu não queria. Esse programa está aqui instalado desde a época que Noé desceu da arca. Eu não posso, isso aqui é uma relíquia, é uma raridade, eu não posso fazer isso. Então o pastor aceita que essas perdas de arquivo, essa lentidão do computador trabalhar, é tudo resultado do quê? De um software mente. Hardware, aparelho, software, mente, contaminado. Então a questão é o seguinte, se quiser arrumar, tem que formatar, instalar outra vez. Algumas pessoas vão escolher e falar assim, deixa lento assim mesmo, que eu prefiro que esse programa foi meu pai que instalou. Já tem 300 anos que ele morreu, eu não queria que esse programa fosse desinstalado, porque é uma recordação que eu tenho do meu pai ainda isso aqui. Eu sei que não é bom, mas é do meu pai, então eu queria que deixasse aí. Quero perguntar para você, se você tem certeza que você foi renovado no seu coração, por
que a sua mente continua querendo apenas ser aquilo que você era? E viver escravizado por sentimentos por causa dos vínculos afetivos que existem entre você e determinadas pessoas, ou com você mesmo. Por que você não renova a sua mente e vive a partir de agora, a partir dos princípios e não dos sentimentos? Você acha que foi fácil para Jesus ter sido traído por Judas? Você acha que foi fácil para Jesus ver Judas fazer o que ele ia fazer, dizer assim, agora o que você tem para fazer, vai lá e faça? Você acha que Jesus fez isso com alegria? Vai mesmo, traidor, bandido, safado. Dentro dele, sabia que era mal. Você acha que dentro, eu estou aqui conjecturando, tá bom? A Bíblia não fala nada sobre isso, pelo menos que eu saiba. Jesus fala assim, não, faz o seguinte, eu sei que tinha que existir um traidor, mas pai, cancela isso aí. Cancela esse negócio, eu não queria ver ele para o inferno. Sabe por quê? O meu coração está doendo, eu não quero ver Judas se perder. Até porque quando eu enviei os 12, ele estava no meio fazendo a missão. Quando eu enviei os 70, ele estava no meio também expulsando demônio. E agora vai ser pego por um demônio? Ah não, pai, não, meu coração não está querendo. Mas tinha um princípio estabelecido. Qual era o princípio? Tinha que ter um traidor. E esse traidor perderia o quê? A vida. O que se cumpriu? O princípio ou o sentimento? O princípio. Você que tem certeza que já foi renovado no seu coração, não pode continuar sendo guiado por sentimentos de afeto, de carinho que você tem por você mesmo e pela vida de outros. A sua vida precisa ser regida por princípios, princípios esses contidos na palavra do Senhor. Salmo 138, verso 2 diz assim: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. E ele diz assim: pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Não existe situação, não existe pessoa, não existe nada que deva ocupar o lugar da palavra. A palavra é essa que contém, dentre tantas coisas, princípios. Eu não posso dizer para o nosso irmão William, na hora da pregação, por favor, não levante e tome água, e permitir que meu filho vá lá e tome água. Eu não posso permitir que eu diga assim, irmãos, Débora, irmão Mauri, por favor, não deixe que ninguém abra a porta, ou feche a porta. Aí eu permiti que o Eric levante, vai lá, abre e fecha a porta. Medidas diferentes, pesos desiguais. E o que vai fazer com que a gente seja equilibrado em tudo isso? Princípios. Porque o sentimento, muitas vezes eu falo assim, tudo bem, eu falei para o William, mas é que ele está com muita sede, é meu filho, eu preciso deixar ele beber água. É que o Eric é o cara que mora aqui no meu coração. Os irmãos, eu espero que sejam mais maduros para entender que eu não quero que eles abram, mas o Eric eu vou abrir exceção. O princípio precisa ser obedecido. Ele não precisa ser pensado aonde será aplicado, ele precisa ser apenas obedecido. Mais uma vez eu pergunto para você, se você tem a certeza que o seu coração foi renovado, você também precisa ter a certeza de que a sua mente está sendo renovada. E um sintoma ou um indício de que você sabe que a sua mente está sendo pelo menos renovada, está em processo, é que você, independente da situação, não é guiado mais pelos seus sentimentos, mas pelos princípios contidos na palavra de Deus. Se você ainda é guiado pelos seus sentimentos e não pelos princípios, pode ter ocorrido uma renovação no seu coração, mas a sua mente ainda não. Continua a mente velha sempre. E a Bíblia diz para transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem renovação da mente, eu diria para você, nunca a vontade de Deus será para nós boa, perfeita e agradável. Quando pessoas afirmam isso, que pode ser para Deus boa, perfeita e agradável, é porque a sua mente ainda não foi transformada, embora talvez possam ter sido transformados em seu coração. Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês: alguém renovado no coração e não na mente é guiado por desejos
e não propósito. Deixe-me citar um texto aqui para a gente criar um cenário para que a gente possa entender essa verdade aqui. Alguém renovado no coração e não na mente, ele é guiado por desejos que ele tem e não propósito. Jonas capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive, para quem não sabe, aqui é Deus falando com o profeta Jonas, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Como essa história é velha e muito conhecida, eu só vou relembrá-la aqui sem detalhá-la. Deus mandou para um canto, ele foi para outro, o grande peixe engoliu, e ele foi parar onde ele não queria parar, porque o desejo dele não era ir lá. Mas qual era o propósito de Deus? Que ele fosse lá. Mas Jonas era alguém ainda que tinha tido um coração renovado, mas a mente dele ainda não. Quando ele chega lá e percorre num dia a cidade que ele tinha que percorrer em 3 dias, não dava para percorrer em um dia só, em 3 dias. O homem correu, ele falou: vou terminar esse negócio, mas eu quero terminar rápido, porque eu quero ir embora desse lugar. Em um dia ele percorreu a cidade que poderia ter sido percorrida em 3 dias. Imagina, como dizia meu irmão, imagina a vula que esse cara foi, a correria. Pregou. Quando o povo tem um encontro com Cristo, ao invés de Jonas falar assim: nossa, agora entendi por que eu estava resistente em vir para cá, por que na realidade o meu desejo não era vir, porque Deus tinha um propósito de salvar esse povo, eu não tinha enxergado. Glória a Deus! Não, Jonas falou assim: está vendo? É por isso que eu não queria vir. Eu tinha motivos para não vir para cá. Eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, sabia que o Senhor é um Deus longânimo, sabia que o Senhor é um Deus que tem misericórdia, que se compadece, que não deixa de olhar para aquele que tem um coração arrependido. Eu sabia disso. Olha aí, o povo se converteu. Jonas, ele não conseguiu conter dentro dele o que estava dentro dele. Ele jogou tudo para fora. Meu desejo é que o meu desejo é que esse povo tivesse morrido no pecado. Meu desejo é que esse povo, mesmo quando eu pregasse, não tivesse se arrependido. Mas como foi dado uma chance, é mais ou menos assim, para que quando ele chegasse no inferno, falasse assim: não tive chance. Teve sim, eu fui lá e preguei, mas deu tudo errado, eu preguei e eles se converteram. Alguém renovado no coração e não na mente, ele é guiado por desejos e não propósito. Existia dentro de Jonas um desejo, não ir para aquele lugar, mas Deus insistentemente conseguiu levá-lo para lá. E quando ele chegou lá, ele desistiu do desejo de que mesmo ele fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, que era o propósito de Deus, pregar o evangelho, que o povo não se convertesse. Mas o povo se converteu. E aí foi a tristeza de Jonas. Foi quando Deus fez crescer um pequeno arbusto que tampou o sol, que estava queimando a cuca dele. Aí depois Deus mandou uma lagarta comer, ou lagarta gigante devia ser, para comer uma planta num dia só, né? Isso deve ser uma lagarta da época da pedra, do Jurassic Park. Comeu tudo aquilo ali, aí ele começou a reclamar: tá vendo? Olha aí, comeu. Por que o senhor fez isso com a planta? Aí Deus falou assim: poxa, você está tendo uma compaixão tão grande da planta que você não viu nem crescer, quase que não deu tempo nem de ver morrer, desaparecer, e você não tem dó de tantos ninivitas que se arrependeram? Ei, Jonas, sempre o seu desejo, sempre a sua vontade. Só que o meu propósito precisa estar acima do seu desejo, da sua vontade. Meu irmão, minha irmã, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida precisa estar acima do desejo que você tem para a sua vida. Eu vou falar isso aqui agora, porque eu já conversei com o Pedro. O Pedro, ele está um momento da vida dele que ele vai prestar uma prova, né, filho? E nessa prova ele pode conseguir uma pontuação adequada para que ele possa fazer uma faculdade que ele quer fazer. E ele falou assim: pai, ora por mim para que dê tudo certo. Eu estou orando, filho, para que dê tudo certo. Para Deus, não para você. Porque eu sei que a vontade de Deus para o meu filho é boa, perfeita e agradável. E talvez a vontade de Deus para o Pedro, que é boa, perfeita e agradável, seja que ele faça mesmo essa faculdade. E eu vou louvar a Deus por isso.
Mas se não for essa a vontade de Deus para a vida do meu filho, é isso que eu quero. É assim que eu estou orando, filho, viu? Não estou orando para dar certo aquilo que você quer que dê certo. Estou orando para dar certo aquilo que Deus quer que dê certo para você. E eu vou ficar feliz, tanto se der certo, como se não der certo. Porque eu sei que cumprir-se-á na vida do meu filho a vontade do Senhor. Eu quero perguntar para você, e você? E você? Tem sido guiado pelos seus desejos ou pelo propósito de Deus para a sua vida? Meus irmãos, quantos ministérios eu vejo morrer? Quantos ministérios eu já vi serem enterrados? Quantos ministérios eu vejo quando eu vou no cemitério? São poucas às vezes. Eu vejo lá enterrado. Porque Deus tinha um propósito naquela vida, mas elas sempre buscaram realizar os seus próprios desejos. E nunca cumpriu-se na vida daquelas pessoas o propósito de Deus. Por quê? Porque foram pessoas que foram renovadas no seu coração? Sim, pode ter sido. E eu acredito até que tenham sido renovados. Mas a sua mente continuou a mesma mente velha. Eu vou lutar pelos meus sonhos, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. E eles ocuparão na minha vida o lugar central, mais do que o propósito de Deus que Ele tem para a minha vida. Eu quero perguntar para você, o que tem ocupado o lugar central da sua vida? Os seus desejos, seus planos, seus sonhos, suas vontades, ou o propósito de Deus para a sua vida? Se Deus hoje dissesse para você, o meu propósito é que você deixe de ser aquilo que você está sendo agora, para ser isso que eu vou te mostrar, você seria capaz de deixar tudo e ser? Hipoteticamente, tá bom? Hipoteticamente. Vamos imaginar que você está quase aposentando. Faltam 5 anos para você se aposentar, 6 anos, 2 anos. E Deus fala assim, ó, para tudo. Eu quero você nesse lugar. Mas Senhor, falta 5 anos. Eu vou perder minha aposentadoria por causa de 5 anos. De 2 anos. Você abriria a mão? Ou você falaria assim, Deus vai me entender, eu vou terminar primeiro, depois vou atender ao chamado. Você já foi chamado uma vez uma fila de espera? Só que você não estava presente, porque você foi ao banheiro, você foi até em casa, porque era pertinho. E a hora que você voltou, você falou assim, escuta, o número 33 foi chamado. Eu falei, já estamos no 53. Eu falei, eu sou o 33. Ele falou assim, agora você é o último, tem que esperar. Mas quantos tem? Tem 233. Às vezes quando passa a vez passa. Por isso a Bíblia diz o quê? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. É quando ouvir. Deus é rico em misericórdia, pode conceder a você uma outra oportunidade? Pode, mas misericórdia é uma possibilidade, não uma obrigação de Deus. Lucas 1,38 mostra a vida de uma mulher que disse assim, olha, mais que os meus desejos, William, que estabeleça-se em mim o propósito de Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria recebe a notícia de que ela seria aquela, que seria a mãe biológica, se podemos assim dizer, do Salvador dela e da humanidade. E ela até diz assim, mas como eu posso ser a mãe biológica se eu nunca nem conheci um homem? Falou assim, não, mas a obra será do Espírito Santo na sua vida. É um filho de Deus, por isso que é o unigênito. O único filho gerado por Deus, pelo próprio Deus. Sabe o que essa mulher diz? Ah, tudo bem, eu tenho desejos. Inclusive um deles é casar com José. Ele falou, pode ser, mas é depois só. Ela diz assim, então que a minha vida seja para o Senhor um objeto do seu propósito e não dos meus desejos. Sabe por quê? Maria era uma mulher que tinha nascido, tinha um coração renovado, mas também tinha uma mente renovada. Quem tem só o coração renovado, busca só os desejos. Mas quem tem um coração renovado, está sempre renovando a mente. A partir do coração renovado, coloca em segundo plano os seus desejos, e em primeiro plano o propósito de Deus. Eu disse isso aqui, mas eu vou repetir todas as vezes que vier à minha mente, porque entendo que foi o Espírito que está me levando, me impulsionando a falar.
Eu vejo pais preocupadíssimos com o futuro dos seus filhos no que diz respeito à formação profissional. Crianças que estão no ventre ainda com 3, 4 meses, os pais já começam a guardar dinheiro para a faculdade. Filhos que quando começam a crescer, o pai já começa de certa forma a direcionar o que é melhor para ele dentro do mercado, dentro daquilo que está sendo apresentado ao mercado. E não esquente nada, filho, você não vai pagar nada, porque o pai aqui já está guardando dinheiro há muito tempo por isso. Eu vejo as faculdades, não no momento agora, por causa da questão da pandemia, abarrotadas de pessoas que são até cristãs. E os seminários cada vez mais vazios. Sabe por quê? Os pais estão em busca de formação profissional e não de formação espiritual. Querem saber se seus filhos tornar-se-ão médicos, engenheiros, se tornar-se-ão Steve Jobs da vida. Se tornarão um médico reconhecido mundialmente, um juiz aonde todos dizem assim: poxa, esse é seu filho, o cara que deu início à Lava Jato. Mas não estão preocupadas com o destino, não estão preocupadas qual é o propósito de Deus para a vida do seu filho. Estão preocupadas com que o seu filho seja alguém bem sucedido profissionalmente. Eu vou dizer mais uma vez aqui, meu irmão, não é proibido você guardar dinheiro para a faculdade do seu filho, mas desculpa se a faculdade que você está desejando que ele faça vai cooperar ou está inserida no propósito que Deus tem para a vida dele. Porque se não tiver, você pode correr o risco de ter um homem formado, mas um homem perdido, ou uma mulher formada, mas uma mulher perdida. Eu vou finalizar agora essa parte citando Atos 20, 24, que diz assim: apóstolo Paulo dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Que homem esse, hein? Chegar ao ponto de dizer que a vida dele não tem valor nenhum para ele mesmo, não. Paulo estava dizendo assim: olha, eu me desfiz dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos pessoais, me desfiz de tudo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, sabe qual é? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, a minha vida não tem importância alguma, desde que nessa vida eu consiga cumprir o quê? E completar o ministério. Ou seja, a minha vida possa se cumprir nela o propósito que Deus tem para ela. Um homem renovado no coração, mas também renovado na mente. Não permitiu que a mente dele sufocasse a inclinação do coração que Deus havia colocado nele. E eu vejo hoje quantas pessoas, não são poucas, que se tornaram apenas, vou usar uma frase aqui que o Mário Cortella usou ontem de um homem, eu não vou me lembrar, que pena, mas ele dizia o seguinte: o problema do brasileiro é que ele não é povo, ele é público. Aí o Mário Cortella disse assim, talvez fala uma frase fraquinha, né? Mas o que ele quis dizer tem profundidade. Ele disse que muitas vezes as coisas não mudam num país porque o povo se torna num público. Ele só senta aí. Está errado, está certo. Eu não faria assim. Está errado. Está tudo errado. Mas não faz nada, é só público. Mas quando ele é povo, ele se pronuncia. Ele não só apenas olha o erro, o defeito, ou aquilo que precisa ser acertado, mas ele se manifesta para ser uma ferramenta, um agente do quê? Daquela transformação. Sabe, meus irmãos, nós precisamos parar de ser público e ser povo de Deus. Parar de entender que você vem para a igreja só para ficar sentado num banco. Assistir o que o pastor... Eu usei propositadamente o verbo assistir, tá? Não foi um erro. E só assistir o que o pastor e você assistir a live, está em casa. É nada. Deus tem um propósito para a sua vida. E talvez a sua vida tenha se tornado entediante, cansativa, sem significado, porque até hoje você tem buscado seus próprios desejos e não o propósito de Deus. Por que tudo isso acontece? Porque talvez, sem te desanimar, você tenha nascido, tenha um coração renovado,
mas a sua mente ainda é velha demais para entender que mais do que os seus desejos, precisa estabelecer-se em sua vida o propósito de Deus. Que cristãos que nós somos? Renovados apenas no coração? Ou a partir da renovação do coração estamos sendo renovados na nossa mente? Se estamos sendo renovados na nossa mente, com certeza, não somos guiados por sentimentos, mas por princípios. Mesmo que no estabelecimento, mesmo que na aplicação dos princípios, os meus sentimentos sejam feridos e machucados. Se sou um cristão, não só renovado no coração, mas também na mente, eu sou guiado não pelos meus desejos, mas por algo muito maior, que sobrepuja os meus desejos, que é o propósito de Deus. Quem é você? Quem eu sou? Quem somos nós? Pessoas transformadas, renovadas no coração, mas não na mente. A mente precisa ser uma serva da nova inclinação que existe no coração, da renovação que aconteceu no coração. Vai mais uma frase que não é minha, faço questão de dizer, porque às vezes o que a gente fala não tem tanto peso, né? Mesmo talvez sendo dito pelo Espírito Santo. Mas quem disse isso também foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: existem pessoas que têm aparência de piedade, e até vivem aparentemente de piedade, mas que não se submetem à santidade. E isso precisa ser mudado. A piedade é aquele negócio do coração, eu preciso ser, mas a santidade é você entender com a sua mente que você precisa se desfazer da mente velha e permitir que a nova mente, a mente que a Bíblia diz que é a mente do Senhor, seja aquela que está guiando a sua vida, mas a partir da renovação feita no seu coração. Vamos ficar em pé? Se você tiver interesse de continuar ouvindo o restante dessa mensagem, hoje, às 18 horas, teremos o culto e depois a continuidade dessa mensagem. Não é porque eu estou pregando, mas eu diria para você, vale a pena escutar. Se você tiver um tempinho, gaste lá, uma meia hora, uma hora que seja, na sua casa, e ouça o restante dessa mensagem. Acredito que vai redirecionar talvez a sua vida. Eu digo talvez não porque ela não possa fazer isso, porque depende muito da decisão que você vai tomar, né? É isso aí. Feche seus olhos. Pai de amor, muito obrigado por esta manhã e pela palavra que plantaste no meu coração e me deste a oportunidade, e espero eu ter levado pelo teu Espírito a verdade que o Senhor gostaria de comunicar à tua casa, à tua igreja, aos teus filhos, que são pessoas preciosíssimas aos seus olhos. Ficou muito claro e evidente, transparente para nós, que o teu desejo não é ter apenas no homem um coração renovado, mas também uma mente renovada, para que eles possam ser tudo aquilo que o Senhor deseja que eles sejam, de tal forma que glorifique o teu nome. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos, e para aqueles que vão ouvir o resto.